bom dia. Eu me chamo Rodrigo Araújo e junto com o Eldevan da Silva Barbosa, Nathaniel Batista, Eurilene da Luz Silva e Júlio César Carvalho, iremos apresentar o nosso tema sobre a educação nas constituições brasileiras para a disciplina Política Educacional Brasileira pelo professor Eliude Costa Pereira. Inicialmente, as constituições, em específico no Brasil, é um conjunto de regras, e esse conjunto de regras ele rege o ordenamento jurídico do país. Então, quando a gente fala de Constituição, a gente está falando que é uma Constituição que tem regras, e essas regras vão ser baseadas em leis. Então, elas são consideradas leis que vão servir como base de organização dos poderes, em que vai assegurar direitos tanto individuais quanto coletivos. É importante destacar também que a Constituição no Brasil ela sofreu diversas alterações ao longo dos anos, como a gente vai observar ao decorrer desta apresentação, iniciando-se em 1824, terminando a última Constituição atual que temos em 1988. A Constituição de 1824 ela foi otorgada por Dom Pedro I em 25 de março. Esse nome otorgada refere-se que ela foi imposta, uma Constituição que não foi debatida nem discutida, foi imposta. E essa Constituição, ela estabelece o princípio de um liberalismo moderado, onde ele busca a separação entre colônia e metrópole. Nessa Constituição de 1824, também vamos observar a existência de 4 poderes, que é o legislativo, que cria as leis, o executivo, que executa as leis, e o judiciário, que julga caso alguém descumpra as leis. Também temos o outro, que é o moderador, que era o poder exercido por Dom Pedro I, que dava a ele total controle sobre todos os outros poderes que eu citei anteriormente. Em relação à educação, nessa Constituição, a gente vai observar que não foi algo de grande preocupância, de grande preocupação durante este período, em 1824. Tanto é que a gente vai observar somente um único artigo com 2 parágrafos falando a respeito da educação. Então, a primeira Carta Magna ela só está em 2 parágrafos de um único artigo sobre a educação, onde o primeiro é o artigo 179, parágrafo 32, em que fala a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Entre aspas, cidadãos, porque nem todos desta época eram considerados cidadãos, como por exemplo mulheres, negros ou escravos. Esses não eram considerados cidadãos com direito acessível à educação. Então era equivocado este todos. Além disso, temos o artigo 179, parágrafo 33, que fala colégio e universidades, onde serão ensinados os elementos de ciências, belas letras e artes. Então a gente observa que não se teve grande preocupação sobre a educação neste período, mas a gente vai observar que ao decorrer das constituições, essa realidade vai mudando. Isso devido ao Estado necessitar de mais mão de obra. Então a gente vai observar essas mudanças durante as constituições que virão pela frente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a educação na Constituição de 1891. Então a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 é a segunda Constituição do país, sendo a primeira do período republicano, marcada pela transição da monarquia para a república, onde a forma de governo ela passa a ser de república federativa, constituída por 20 estados mais o Distrito Federal. E quando a gente fala sobre Primeira República, algo que vem à mente são as várias reformas que foram feitas, para solucionar os problemas mais graves da educação presente naquela época. E dentre elas nós podemos destacar a reforma que foi feita por Benjamin Constant, que foi muito ampla, mas ela não chegou a ser posta em prática. A não ser alguns aspectos que tentou substituir o currículo acadêmico por um currículo enciclopédico, com a inclusão de disciplinas científicas, consagrou o ensino feriado. Enfim, teve algumas coisas ali que foi possível verificar durante esse período. E aí a Constituição de 1891, na educação, ela traz alguns artigos, como por exemplo o artigo 35, no parágrafo 2, tem animar o país no desenvolvimento das letras, artes e ciência, bem como a migração,
a agricultura, indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos governos locais. Parágrafo 3, temos criar instituições de ensino superior e secundário nos estados. Parágrafo 4, promover a instrução secundária do Distrito Federal. Já no artigo 72, nós temos, no artigo 72, parágrafo 6, será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Então, a Constituição de 1891, ela garantiu alguns avanços políticos, embora apresentasse algumas limitações, pois representou apenas interesses da elite, né, das elites agrárias do país. Então, o período ele foi especialmente rico, né, no surgimento de grupos de interesse. Então, merece destaque os fatos políticos protagonizados pelos militares que investiram de acordo com a Primeira República, né? Então, eles tinham muito essa questão de frisar, de ir conforme os seus interesses, aquilo que variava conforme o momento, certo? E aí teve esse debate entre o setor agrário com o setor que lutava pelo desenvolvimento industrial, que marcou muito esse período, né? E aí houve esse debate que foi aquecer as discussões sobre o papel do Estado na educação. Então, com esse advento da nova república, a Constituição de 1891, ela foi acrescentada, né, a lei de 20 de novembro de 1892, e aí o quadro de educação, ele passou por essa reforma e ficou da seguinte forma: no Distrito Federal, competia ao governo federal o ensino superior e secundário e à prefeitura o ensino primário. Os estados podiam organizar seus próprios sistemas de ensino primário e secundário e superior, e cada estado, né, o governo federal podia organizar seu próprio sistema de ensino secundário e superior. Então, a Constituição de 1891, ela não defendia explicitamente para os estados a competência para a legislação na questão educacional, ali na matéria educacional. E aí esse entusiasmo pedagógico, eles tomou conta ali, ele começou a ser visto pela sociedade brasileira, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, já na década de 20, mas ele não chegou a alcançar a questão da administração federal, a federação, né? De forma totalmente direta. E aí é perceptível, né, a influência positivista, tanto na questão, nessa questão da educação, quanto na organização escolar. Então, naquela época, era a forma de tentar implantar e difundir as ideias, né, através da educação escolarizada, já que politicamente tal corrente, né, de pensamento sofria um declínio já em 1890. Com essa república proclamada, os desejos federativos já faziam sentido durante as discussões que constituíam a relação da manutenção na descentralização do ensino primário. E aí, esse embate entre os diferentes projetos no final do século XIX, no que diz respeito à educação, prevaleceu por ter isentado a União de se comprometer com a construção e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Ensino. Olá, nesse momento eu irei dar continuidade ao nosso trabalho e agora eu irei falar um pouquinho sobre a educação na Constituição de 1934. E quando a gente vai falar de educação na Constituição de 1934, antes nós precisamos entender um pouquinho do contexto, como que era o contexto histórico nesse período. A Constituição de 1934, né, ela foi promulgada no contexto da queda da Primeira República do Brasil e ela foi impulsionada pela ascensão de novas forças sociais e políticas.
E essas forças sociais e políticas, elas foram aprovadas ali na era Vargas. E é interessante também que, além disso também, muitos pontos importantes que estava presente na Constituição de 1891 foi incorporado também na Constituição de 1934. Além disso, também houve ali importantes avanços, né, no campo trabalhista, eleitoral e educacional. A Assembleia Constituinte ela foi convocada pelo governo provisório de Getúlio Vargas. Então, essa Assembleia Constituinte ela foi convocada a partir do governo provisório de Getúlio Vargas. E aí houve a elaboração da Constituição de 1934, que foi realizada com a colaboração de diversas categorias sociais, porque eles buscavam fazer isso de uma forma democrática, incluindo as categorias sociais. E aí, um dos principais avanços nessa Constituição foi a questão do voto feminino e a proibição de distinção salarial entre homens e mulheres, e a criação do salário mínimo e férias remuneradas. E o interessante também da gente entender isso é que antes da Constituição de 1834, o que acontecia? A questão do voto não era secreto. Era como se fosse um voto de cabresto, as pessoas não podiam votar secretamente. Mas a partir da Constituição de 1934, foi um dos direitos que as pessoas passaram a ter. E muitos dos direitos que foi conseguido ali nessa Constituição de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, são direitos que hoje nós usamos, nós desfrutamos, como a questão do voto, férias remuneradas, o salário, tudo organizadinho graças a essa Constituição de 1934 que nos concedeu isso. Quando a gente fala no âmbito educacional, no contexto educacional, o texto da Carta Magna, ele apresentava incentivos para que o ensino médio e o ensino superior fossem desenvolvidos no país. Por quê? Porque eles haviam criado vagas de empregos dentro do país, porque isso ia ajudar o país a se desenvolver economicamente. Então, pensando nisso, eles incentivaram a questão do ensino médio, a questão do ensino superior, para que houvesse mão de obra qualificada para poder preencher essas vagas de empregos, e isso ia fazer com que o país se desenvolvesse economicamente. A Constituição de 1934 também, ela assegurava com que o ensino primário público fosse gratuito e obrigatório, né? E defendia que meninos e meninas tivessem grades curriculares diferentes, que o ensino religioso ele fizesse parte, né? Fizesse parte da educação. E é interessante a gente entender que o governo de Getúlio Vargas, quando a gente vai fazer um apanhado geral da história dele, ele nunca entrou ali escolhido pelo povo, ele não entrou no governo escolhido pelo povo, foi através de golpe, ele entrou indiretamente, mas ainda assim, a partir do momento que ele assumiu o governo, muitas pessoas tinham por ele uma certa admiração, um certo apreço, porque ele fez coisas que foram realmente bastante importantes e muito relevantes, que graças a ele, hoje nós temos acesso a certos direitos que precisamos, que nós utilizamos nos dias de hoje, que é importante, como eu citei anteriormente. E além disso também, a gente pode observar que dentro desse contexto, dessa Constituição de 1934, a gente fala muito sobre a questão da Carta Magna. E o que é essa Carta Magna? A Carta Magna foi um documento, e esse documento, ele garantia certas limitações, né, digamos assim, do rei em relação aos nobres ingleses. E ela também foi considerada, digamos assim, o primeiro documento constitucional do mundo. E ela foi, digamos que, um precursor dos direitos humanos. E é muito interessante a gente entender também que, além desses pontos que a gente mencionou, tem a questão também dessa Constituição de 1934 ter criado mecanismos de fortalecimento do Poder Judiciário, garantir a autonomia para os sindicatos, né? Criou a Justiça Eleitoral e instituiu mecanismos de defesa das riquezas naturais que existiam no país. E, embora esse contexto da Carta Magna, que eu expliquei aqui para vocês,
do que se trata essa Carta Magna, ela possui muitas questões atuais, ela não é a Constituição vigente do país. E é interessante que após 3 anos, né, da sua aprovação, ela acabou sendo substituída pela Constituição de 1937, que mais tarde perdeu a validade com a promulgação da Constituição de 1967. E aí é interessante a gente entender outra questão também, que a Constituição de 1934, ela é a terceira Constituição, né, do país, mas ela é a segunda Constituição dentro do contexto de república, depois que o Brasil ele se tornou uma república. E isso é muito interessante. O interessante também é que, a partir da Constituição de 1934, né, melhor dizendo, o ensino ele passou a ser uma função do Estado, porque até então não era função do Estado essa questão de se preocupar, dar prioridade ao ensino, mas depois ela passou a fazer parte do Estado. Dando continuidade, após a Constituição de 1934, temos a Constituição de 1937. Tá? Este é um período que a gente vai conhecer como o Estado Novo, em que Vargas assume o poder de forma ditatorial. Tá? Ele já vai ser um período com bastante repressões, tanto políticas quanto populares. Tá? As pessoas não poderiam manifestar, não poderiam contestar a ideia política, tá? Tinha pena de morte, tinha diversas repressões. Mas a gente observa um retrocesso às conquistas obtidas no decorrer das antigas constituições. Tá? Mas adentrando agora em relação à educação da Constituição, tá, deste período de 1937, temos alguns artigos que abordam sobre a educação. Tá? Temos o artigo 15, 16, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133, onde os principais pontos abordados estão localizados na parte da educação, cultura e família, lá na Constituição. Tá? Trouxe aqui alguns dos artigos em que relatam essa menção à educação. Como no artigo 16, parágrafo 24, fala que cabe à União o poder de legislar sobre as diretrizes da educação nacional. A União era o conjunto dos poderes e as diretrizes é um passo a chegar em um objetivo, um caminho a ser percorrido. Então, era esse caminho a ser percorrido para conseguir um melhor sistema educacional. Tá? Temos o artigo 125, também, que fala que já dá responsabilidade aos pais o primeiro direito da educação. Então, a educação, primeiramente, era vinda como um dever dos pais a ofertá-la para seus filhos. E caso aqueles pais que eram considerados miseráveis, como mostra a Constituição, no caso pobres, poderiam pedir auxílios ao governo, ao Estado, na verdade, para subsidiar a educação de sua prole. Tá? Temos o artigo 128, que fala que a arte, a ciência e o ensino são livres, a iniciativa individuais e as de associação ou pessoas coletivas públicas e particulares. Tá? No artigo 129, estabelece a responsabilidade da nação, agora que vai dar responsabilidade à nação, Estado e município, para garantir a educação adequada para crianças e jovens, tá, que não consigam estudar em instituições privadas. Uma contradição que a gente vai observar no artigo 130 é em relação ao ensino ser obrigatório e gratuito, visto que era obrigatório, era gratuito, na verdade, somente se você conseguisse comprovar a sua vulnerabilidade. Caso contrário, mensalmente você teria que depositar um dinheiro no caixa escolar, deixando assim de ser um ensino gratuito. Tá? Então, havendo essa controvérsia. Além disso, temos o artigo 131, em que fala que a educação, tá? Só um momento, que fala que a educação física, o ensino cívico e os trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, visto que agora a gente observa um período em que nas instituições de ensino estão sendo selecionado o ensino pré-vocacional, tá, já convocando de forma indireta a atuação, né, a futura atuação desses jovens no mercado de trabalho. E temos o artigo 132, em que o Estado irá se responsabilizar ou apoiar instituições educacionais que promovam o trabalho, disciplina moral e treinamento físico à juventude, que complementa mais ou menos o artigo 131. Além disso, temos uma contradição no artigo 133, em que fala que o ensino religioso ele é facultativo. De certa forma, era facultativo, de acordo com a Constituição, mas ele era cobrado como obrigatório nas instituições de ensino, havendo assim essa contradição.
entre obrigatoriedade ou não. Ok, agora nós vamos falar um pouco sobre a educação na Constituição de 1943, mas só que antes disso é bom a gente levar em conta o contexto histórico do período. Durante o ano de 1955, houve a queda da ditadura de Vargas e, consequentemente, do Estado Novo, não é? Que era esse modelo de governo. Isso devido à insatisfação dos militares e da população trabalhadora. Bem, após a queda desse governo, veio assumir a presidência o general Eurico Gaspar Dutra, que no ano seguinte, em 1946, o promulgou a nova Constituição. E, bem, nesse período agora de 1946 até 1964, a gente vai ter um período de redemocratização, porque bem sabemos que durante o governo de Vargas era um período de ditadura. Bem, a nova Constituição ela foi baseada em princípios liberais e democráticos. Durante esse período, houve um intenso crescimento industrial. Isso devido, por exemplo, a haver restrições à importação e exportações de produtos internacionais, ou seja, os produtos nacionais começaram a ser vendidos e comprados com maior frequência, né, o que isso fez com que a economia do nosso país alavancasse durante esse período. Também, durante a vigência dessa Constituição, em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a primeira. Um ponto interessante que faz a gente levar em consideração que a grande necessidade de mudança, né, no que tange os ideais da educação durante esse período. Bem, essa LDB foi importante porque trouxe mais autonomia para os estados, o que de certa forma descentralizou o poder do MEC, né, no que diz respeito às decisões tomadas na educação. E bem, essa carta ela remonta a alguns ideais de constituições anteriores, por exemplo, a Constituição de 1934, levando em consideração, por exemplo, que a educação devia ser direito de todos. Entretanto, mesmo a Constituição apontando isso, né, não aponta exatamente qual o papel do Estado nessa educação como direito de todos, ou seja, o que deveria fazer. Bem, aqui nós temos os artigos na Constituição que são referentes à educação. Dentre estes, nós vamos falar sobre alguns que têm pontos interessantes. Bem, de acordo com o artigo 107, é dito o seguinte: o ensino de diferentes ramos será administrado pelos poderes públicos e a livre iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulam. Então, de acordo com esse artigo, o ensino iria ser ministrado pelos poderes públicos, ou seja, um ensino gratuito, só que, entretanto, poderia ter um ensino particular, que nesse caso, né, seria pago. Isso aí ia ter essas duas vertentes, né? Ou seja, que é uma distinção entre ensino público e ensino privado. Já no artigo 168, no inciso 2, é dito o seguinte: o ensino primário oficial é gratuito para todos. O ensino oficial ulterior primário será para quantos provarem falta de insuficiência de recursos. Então, aqui quer dizer o seguinte: que posteriormente, né, ao ensino primário, ensino secundário, ele seria gratuito somente para aquelas pessoas que provassem, né, essa falta de recursos. Já no artigo 168, inciso 5, é dito o seguinte: o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais e de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal responsável. Aqui a gente vê que o ensino ainda não é algo laico, né? Não está separado, religião do Estado. É interessante levar em consideração que durante esse período tinha os embates, né, entre religiosos e liberais. E podemos ver, né, que os religiosos até conseguiram uma parte, né, da Constituição, que no caso é esse artigo 168. Entretanto, o ensino religioso era uma matrícula facultativa, ou seja, era opcional. Ou seja, dependia da escola ou não se ela ia implementar essa matrícula na sua instituição. E cabendo ao aluno ou não estudar, né, essa matrícula durante o seu período letivo. Aqui no artigo 169 diz o seguinte: anualmente a União aplicará nunca menos de 10% e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Bem, esse artigo aqui foi um passo importante, né, onde diz que tanto a União como os municípios, os estados deveriam aplicar essa renda, né, na área do desenvolvimento e manutenção da educação, fato importante, né, para a melhoria da educação nos locais, no Brasil em geral. Já nós vamos aqui adentrando na
Constituição de 1967. Bem, a gente viu que a Constituição de 1946 passou por um período de redemocratização. Entretanto, no ano de 1964 é dado um golpe de Estado e a gente vai retornar ao governo autoritarista, só que aqui, nesse momento aqui, vai ter início um regime militar. Bem, durante esse período também há um grande processo de urbanização e industrialização. As indústrias começam a produzir muitos bens e produtos que vai alavancar o PIB nacional brasileiro. Durante esse período também vai acontecer aquele milagre econômico, que vão ter algumas construções de relance em relação ao PIB nacional, como, por exemplo, a ponte do Rio Niterói, entre outras. Essa Constituição ela foi criada com base no regime militar e, por conseguinte, fortaleceu o mesmo. Nesse período, por exemplo, também as unidades federativas elas eram todas subordinadas ao poder central, que era o poder da União. Isso no que tange, por exemplo, aos quesitos econômicos, educacionais e tudo mais. Ou seja, o poder era centrado durante esse período em apenas um único órgão. Bem, também teve também reformas universitárias e no ensino de primeiro e segundo grau. As reformas universitárias elas foram feitas, por exemplo, com o intuito de aliviar as pressões da insatisfação das pessoas que queriam adentrar no ensino superior, só que não tinha vaga suficiente. E as reformas no ensino de primeiro e segundo grau também tiveram objetivos parecidos, por exemplo. Tinha como objetivo tornar, por exemplo, o ensino de segundo grau, ou seja, o ensino médio, profissionalizante. Além de diminuir essa pressão das pessoas por quererem, por exemplo, entrar na universidade. Ao invés de entrar na universidade, eles poderiam optar por fazer esse ensino profissionalizante. O que também é contribuir, por exemplo, para o mercado, que iam ter mais mão de obra para trabalhar. Entretanto, durante a promulgação dessa Constituição, o regime militar, a gente pode dizer que ele não estava no ápice. Então, não teve muita ruptura, por exemplo, com textos, com temas que vieram de constituições anteriores. O que ocorreu foi apenas a reedição de algumas coisas. E na Constituição, os artigos que são referentes à educação são o 168, o 169, o 170 e o 171. Vamos falar de algum deles nesse exato momento. Bem, de acordo com o artigo 168, parágrafo 2, respeitadas as discussões legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá um amparo técnico e financeiro dos poderes públicos, inclusive bolsas de estudos. Esse aqui foi um dos artigos que estava presente na Constituição de 1953 e foi colocado aqui, só que foram colocadas algumas coisas a mais, como por exemplo, a questão aqui de que o ensino particular agora ia receber um subsídio do governo. Ou seja, aqui a gente pode ver que esse ensino particular, o ensino privado, vai ter um apoio governamental. Já no artigo 168, inciso 3, ou quer dizer, parágrafo 3, inciso 1, o ensino primário ele será ministrado na língua nacional. Isso aqui é outro artigo que está presente nas constituições anteriores e foi realocado para essa nova Constituição. Já no artigo 168, parágrafo 3 e inciso 4, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplinas horárias normais das escolas oficiais de grau primário e médio. Ou seja, aqui a gente tem de novo aqui a questão do ensino religioso como matéria facultativa, ou seja, opcional, isso tanto no grau primário ou no ensino médio. E por último aqui a gente tem o artigo 169, parágrafo 1, onde diz o seguinte: a União prestará assistência técnica e financeira para o desenvolvimento dos sistemas estaduais e do Distrito Federal. Ou seja, é onde ela diz que vai fornecer esse apoio para o desenvolvimento do processo educacional, tanto no Distrito Federal como nos sistemas estaduais. Só que em comparação à Constituição de 1946, a de 1967 tem um retrocesso no que diz, por exemplo, relação ao financiamento que a educação recebia por parte do governo, porque lá na Constituição de 1946 tinha o artigo no qual se referia, onde dizia que os municípios, estados e governo federal deveriam destinar parte da sua renda anual na manutenção e no desenvolvimento da educação. Artigo esse que já é retirado aqui da Constituição de 1967. Então, nesse quesito, a gente vê um retrocesso desse processo.
Continuidade, né, falando sobre as constituições, agora nós trataremos sobre a Constituição de 1969. Bem, falando um pouco sobre o contexto, a partir de 1968, o regime militar ele ficou ainda mais violento e rígido, em decorrência do ato institucional número 5, que foi um ato em que houve uma intervenção maior, né, no governo por parte dos militares, e houve, consequentemente, um endurecimento do regime em decorrência da aversão da população, porque as pessoas não estavam contentes com o atual modelo de governo. E as principais mudanças que ocorreram, principalmente na Constituição, né, que foi, eu acho que pelos meus estudos, foi o alvo, foi a situação das restrições às liberdades e às garantias individuais e coletivas. Então as pessoas elas estavam muito mais restritas e também elas foram restringidas de várias coisas. E isso causou uma aversão muito grande e um descontentamento. Bem, então levando em consideração esse contexto, a educação ela ainda era bem voltada, como já foi falado anteriormente pelos meninos, ela era voltada mais para a obediência aos superiores. Só que nessa Constituição já veio algumas poucas mudanças, né? O Estado continua afirmando a educação como direito de todos e dever do Estado. Então, comprometimento com isso, né? Obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos e a gratuidade nos estabelecimentos oficiais. Ou seja, as escolas públicas elas tinham o direito de oferecer ensino regular de graça e obrigatoriedade desse ensino dos 7 aos 14 anos. E no artigo 176, parágrafo 3, inciso 3º, o ensino público será igualmente gratuito para quantos no nível médio superior demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recurso. Ou seja, as pessoas que não tinham recursos, as pessoas que que tinham algum tipo de vulnerabilidade social, então também seria garantido a elas esse direito. Bem, exceto em 1891, né, em todos os demais textos constitucionais, ou seja, em todas as outras constituições, a Igreja Católica ela assegurou o ensino religioso nas escolas como uma matéria obrigatória. Achei interessante trazer sobre isso, porque a influência, né, desse órgão é muito grande, tanto que tinha um artigo específico, que no caso era o 176, na Constituição de 1969, tratando justamente a respeito do ensino religioso, como nós podemos ver aqui, artigo 176, parágrafo 3, item 4, com a afirmação: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina nos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio. Quando se fala em escolas oficiais, são escolas públicas. Então, também tinha essa característica. Também podemos citar o artigo 177, onde afirma que os estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino, ou seja, os estados e o Distrito Federal eles vão ter uma certa autonomia quanto à organização desses sistemas de ensino, obedecendo, claro, a base comum, né, que o governo, vamos dizer assim, que o governo deixou bem expressa. Então, no parágrafo 1º, nós podemos também citar desse mesmo artigo que a União prestará assistência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. Então, cabe à União, né, prestar essa assistência técnica e financeira, obviamente, a esses Estados, para que seus sistemas de ensino sejam bem desenvolvidos e eficazes. No parágrafo 2º, também podemos citar que cada sistema do ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegure aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. Então, aqueles alunos que eles tenham, por exemplo, alguma deficiência ou qualquer que seja o problema decorrente da falta dessa assistência educacional, ela deveria, então, ser preenchida pelo Estado. O governo teria então essa responsabilidade. E no parágrafo único, o poder público incentivará a pesquisa e o ensino científico e tecnológico. Nessa Constituição também teremos que as universidades elas vão ter também uma certa autonomia quanto ao ensino, à pesquisa, né, e à extensão também. Então, as universidades, elas, a partir desse texto constitucional, elas teriam sim uma certa autonomia.
Então vamos à Constituição de 88. Bem, após a ditadura militar, o Brasil ele vai passar por uma nova era. Então nós veremos várias faces distintas, nós veremos também como a globalização, ela, vamos dizer assim, não que ela afetou, mas como ela influenciou, né, o Brasil numa corrida em que ele queria, vamos dizer assim, tentar se igualar aos países que estavam mais desenvolvidos. Então, e também como a globalização, né, trouxe uma forma nova de comunicação que se chama forma capital de relações. Então, essa forma capital dessas relações sociais, ela trouxe efeitos catastróficos tanto para o meio ambiente e os recursos naturais e até mesmo na sociedade. Então, a gente vê que houve, né, com isso, um agravamento de indicadores sociais que contrastaram com os importantes avanços científicos e tecnológicos que ocorreram na época devido à globalização. Então, né, nesse contexto, né, da globalização, os países dependentes, entre eles o Brasil, eles já estavam acenando com a necessidade de uma integração à economia mundial. Então, o Brasil ele queria se integrar nessa economia mundial, nas potências, pensando o quê? Que esse seria um meio de afastar a degradação social e o aprofundamento da condição da pobreza destes países, dos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, que infelizmente mostrou-se uma falsa hipótese, que o que se viu foi o crescimento de desigualdades que passaram a chamar cada vez mais atenção pela violência de seu crescimento e resultados sociais. Então, nós devemos sempre levar em contexto, né, essas condições. Por quê? Porque as políticas educacionais brasileiras, elas estão em concordância com as políticas econômicas. Então, nós não podemos descartar hipótese não. Nós não podemos descartar esse contexto porque elas estão sempre tentando entrar em concordância. Então, esse pensamento neoliberal, capitalista, que veio, né, em ascensão, com todo esse contexto que eu acabei de falar, ele foi definindo uma série de pressupostos educacionais para os países dependentes. Assim, ainda nos cabe analisar como estão se estabelecendo essas disputas na política educacional brasileira, visto que ainda hoje a educação, de certa forma, ela atende simplesmente a interesses egoístas do Estado, de formar não pessoas que pensem, mas pessoas que somente trabalhem. Mas isso aí já vai ser um outro assunto de um outro momento. Então, com esse contexto, educadores, né, os educadores dessa época, os mais influentes, por exemplo, os que queriam mudança, eles pretenderam o quê? Uma renovação no modelo de ensino brasileiro. Então, entre as décadas de 70 e 80, houveram diversas manifestações por parte desses educadores que não tiveram êxito, infelizmente, porque as suas propostas, elas eram assim, um tanto profundas, só que como as políticas educacionais, elas estão atreladas às políticas econômicas, então não bateu uma ideia com a outra. Mesmo assim, algumas delas foram instauradas como políticas educacionais, as que não fossem tão, vamos dizer assim, invasivas. Então, com tudo isso, foram criadas diversas associações por esses educadores a fim de se discutir a educação no Brasil, buscar novos métodos, traçar planos para que se melhorasse a educação, né, nessa época. Então surgiu a Associação Nacional de Educação, Confederação dos Professores do Brasil, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, Federação das Associações de Servidores das Universidades Públicas. Então essas foram algumas dessas associações que surgiram nessa época. Então, como expressão dessa mobilização dos educadores, os educadores organizaram a série de conferências brasileiras de educação. Então, nessas CBEs, elas foram, vamos dizer assim, promovidas para que houvesse essa discussão a respeito desses problemas, né, da educação, como melhorar, como traçar metas para incluir pessoas, melhorar as metodologias e enfim. Então, considerando todo esse contexto em relação às políticas educacionais, esses mesmos educadores apresentaram um projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional, que posteriormente foi derrubado por Fernando Henrique Cardoso. Então, os educadores ainda se esforçaram ao ponto de conseguir fazer esse projeto de lei, né, das diretrizes e bases da educação nacional, só que Fernando Henrique Cardoso derrubou esse projeto de lei no Senado, como eu acabei de dizer, porque talvez não atendiam as suas, vamos dizer assim, os seus interesses,
né? Porque as políticas a gente tem que sempre levar em consideração que elas estão atreladas a diversos outros fatores, e se estes não estiverem de acordo com, por exemplo, os governantes, aí não tem nada de acordo. Então, nós só vamos ver, né, nesse contexto histórico, que os educadores eles só vão ter um êxito um pouco maior no segundo mandato do Lula, quando eles vão ter um pouco mais de, vamos dizer assim, eles foram um pouco mais vistos e levados em consideração. Então, houve também nessas confederações, houve a construção de um Sistema Nacional de Educação e de um novo Plano Nacional de Educação. Certo? Então, quanto à educação na Constituição de 88, a Constituição de 88 é interessante nós frisarmos que ela foi considerada uma Constituição cidadã. Por qual motivo? Porque ela se caracterizou por mais apresentar artigos, incisos, parágrafos que tivessem como objetivo incluir a população, mesmo aqueles que principalmente aqueles que foram excluídos historicamente ao longo do tempo. Então, essa Constituição, nós veremos mais para frente que ela teve, né, ela foi conhecida por isso, por conseguir pelo menos tentar, né, conseguir implantar essas pessoas que historicamente elas foram excluídas. Então, aqui no artigo 205 eu trouxe apenas alguns, os mais, né, importantes, porque ficou ainda bastante coisa da Constituição passada. Então, aqui, como por exemplo, como o Estado que devia manter e tal a educação. Então, aqui de 88 eu trouxe aqui alguns parágrafos interessantes para a nossa, né, reflexão. Então, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu fiz questão de frisar essa parte, porque como eu falei anteriormente, o Estado ele tem sim seus interesses. Então, ele quer pessoas que se qualifiquem para o mercado de trabalho, formar pessoas que trabalhem, não pessoas que pensem. Então, a gente já vê resquícios, né, desse tipo de política na Constituição de 88. Então, no inciso primeiro, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e arte de saber, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que foi o que ficou da Constituição anterior. Então, essa igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, todas as pessoas deveriam ter iguais condições de ter esse acesso na permanência da escola, sendo a escola pública gratuita, né, como na Constituição anterior. Aqui no artigo 208, no inciso 2, podemos ver que a progressiva universalização do ensino médio gratuito, ou seja, essa é uma coisa perene, né, uma coisa que progrida, que vá para frente, essa universalização do ensino médio no Brasil de forma gratuita. No caso, a maioria, né, são das escolas públicas mantidas pelo Estado. Como eu tinha dito, o Estado ele passou a ter um pouco mais de autonomia no seu sistema de ensino e tal. No inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas têm o direito, segundo a Constituição, de ter um atendimento educacional especializado, a fim de que essa pessoa não seja prejudicada por conta disso, né, a sua educação, e venha, assim, a lograr êxito. No sexto, podemos citar a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, e no parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Ou seja, e também passou, né, a acontecer que as pessoas que, por exemplo, passaram da idade de estudar regularmente, elas vão ter... Cadê, meu Deus? Elas vão ter... Então, o direito de ter um ensino noturno regular para que essas possam, sim, desempenhar suas atividades de educação. E o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, adequado também, levando em consideração a subjetividade de cada pessoa, sendo este obrigatório e gratuito. Muito bem. E aqui no artigo 209 da Constituição podemos citar que o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Ou seja, a educação, né, de iniciativa privada, ela pode acontecer desde que ela siga as bases que o governo
estipulou na educação aqueles planos, lei de diretrizes e base da educação, base nacional comum curricular. Então, ela se adequando a todos esses fatores, pode sim ocorrer. E também cumprindo as normas gerais da educação nacional, quanto às leis, quanto às emendas, tudo. Então, cumprindo-se tudo isso, a educação livre à iniciativa privada também pode ocorrer. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos e é isso. Até a próxima.